Esse é um cápsula e nós vamos falar agora dos honeypots, né? As mulheres que são usadas por Rússia e China para fazer espionagem, né? Saiu uma reportagem agora no New York Post que tem aumentado muito esse tipo de ataque contra os americanos, particularmente lá na costa leste, em que você tem algumas empresas extremamente valiosas e com conhecimento muito grande. E aí qual que é a jogada, né? Os chineses e os russos mandam mulheres muito bonitas para os Estados Unidos para tentar conquistar o coração dos jovens, dos homens que trabalham nessas empresas e dessa forma obter segredos. Isso aí não é nenhuma novidade, isso sempre teve, tá? Vocês sabem, o homem realmente, né, quando começa a pensar com a cabeça de baixo, meio que nada funciona realmente, né? Mas parece que o truque aqui é muito maior. Na verdade, segundo eles estão dizendo aqui, tem vários desses casos em que a mulher se casa e tem filhos com o cara. É um relacionamento de longo prazo e nesse tempo todo a mulher está trabalhando para o governo da China ou o governo da Rússia. Eu não sei, eu tenho a impressão de que isso é fantasia. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu não sei, posso estar errado, pode ser que realmente isso funcione. Mas me parece muito estranho isso. Essa notícia foi sugerida por Raymond Reddington da Shopee e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o New York Post diz aqui que a China e a Rússia usam uma vantagem assimétrica em relação aos Estados Unidos para fazer guerra sexual e seduzir os executivos das empresas de tecnologia e roubar segredos, segundo eles, né? Por que uma vantagem assimétrica? Porque enquanto na sociedade ocidental de liberdade, de igualdade entre homens e mulheres, seria absolutamente inviável, né, o governo americano contratar mulheres para seduzirem russos e coisa e tal, seduzirem pessoas que supostamente são menos atrativas, né, não são pessoas tão bonitas assim, porque no final das contas, né, se fosse o caso, não precisaria, né, de uma pessoa para atrair, coisa e tal. Mas enfim, isso seria mal visto no Ocidente, uma americana indo para a Rússia seduzindo um russo inteligente, por exemplo. Né, seria uma coisa que ficaria muito estranha, não pegaria bem na cultura americana. Ao passo que na cultura russa e na cultura chinesa, isso é uma coisa que é meio conhecido. Né? Na verdade, na Rússia, eles têm o que eles chamam de Soft Power School, que é uma escola chamada Soft Power, é o poder leve, né, o poder discreto, né, que é justamente entre várias atividades que os russos fazem, está a de treinar essas pessoas, essas mulheres, que vão justamente depois irem para países no Ocidente e casar, ter relacionamentos com homens importantes, mulheres bonitas e coisa e tal. Ele dá um caso aqui. Um antigo oficial de contra-inteligência que trabalhava no Vale do Silício, ele disse ao The Times que ele recentemente investigou o caso de uma russa muito bonita que trabalhava numa empresa espacial baseada nos Estados Unidos, né? Ele conheceu essa moça e eventualmente ela se casou com um técnico lá na região. Né? De acordo com esse oficial de contra-inteligência, a mulher em questão, ela chegou a fazer uma academia de modelo, né? Ela tentou ser modelo quando ela estava nos 20 anos dela, então era uma mulher muito bonita, e depois disso ela entrou na escola de soft power da Rússia, e depois disso ela sumiu. Ela apareceu de novo nos Estados Unidos como uma especialista em cryptocurrency, né? Em criptomoedas, né? Mas ela não ficou em cripto só não, ela estava tentando entrar na indústria militar, espacial e coisa e tal, e o marido dela não faz nem ideia de nada disso. E eles casaram, são casados, não é um relacionamento, não é como se ela dormiu uma noite com um cara para pegar segredos dele, não, ela casou com um cara e fica mandando segredos para a Rússia, segundo esse oficial de contra-inteligência aqui, né? Por que eu acho isso pouco provável? Veja bem, do ponto de vista da mulher enganar o cara, né, e ela tá com você, mesmo estando a favor né, fazendo coisas por trás dos panos, de mandar dinheiro, não sei o que lá, isso daí eu não duvido nada. Mulheres são muito mais inteligentes do que homens em termos de relacionamento. Aliás, esse é um dos grandes problemas do relacionamento legítimo entre mulheres e homens, porque as mulheres elas estão tão acostumadas a pegar as coisas assim no ar, né, a perceber a situação no ar, e o homem não. O homem é um idiota, na verdade, em termos de pegar as dicas, de pegar o ambiente, de entender o que está acontecendo socialmente, né? Então as mulheres acabam achando que o homem está fazendo elas de besta, porque não é possível que você não entendeu isso, não, mas o homem não entendeu mesmo, né? Mulheres são muito mais espertas que os homens em relação a relacionamentos, em relação a afeto. Então eu consigo perceber facilmente uma mulher enganando um homem, casando com ele, tendo filhos com ele e ainda enganando o cara. Para mim é perfeitamente razoável isso. O que eu não consigo entender é a mulher manter a relação com o Estado, com o governo no país, né, com a Rússia ou com a China ou com quem quer que seja. Eu não sei como é que essa parte funciona, porque não me parece lógico a mulher querer manter desse jeito. Ou seja, por que ela ganha com isso? Ah, mas ela ganha dinheiro. Mas olha só, a mulher está casando, é uma mulher bonita, que está casando com um cara que também é rico. Então, o que podem dar para ela mais de dinheiro? Vão dar dinheiro para quê? Porque no final das contas ela, né, já tem uma vida confortável. Imagina-se nos Estados Unidos, né? Ela está casada com um cara rico, ela tem uma vida confortável. O que eles pagam para ela para isso, né?
Eu sei, a gente pode estar caindo numa situação ainda mais complicada, né? Sei lá, de sequestrar membros da família dela e obrigar ela a isso, ou fazer algum tipo de chantagem, enfim, eu não sei o que pode ter além disso daí. Mas, em princípio, essa é a perna da coisa que eu não consigo entender. Como é que a mulher continua fiel ao Estado que mandou ela para essa situação, né? Não me parece razoável. Até porque, por mais que a cultura lá na Rússia e na China permita esse tipo de coisa, a cultura ocidental não permite. E por mais que a mulher se mantenha com a cultura original, ela vai assimilar um pouco a cultura do local para onde ela está indo e rapidamente vai perceber que, pô, não precisa ficar obedecendo o cara. Ela pode, pô, né, ignorar o governo russo e deixar para lá essa parada, né? Então, é uma coisa muito estranha isso daqui. Eu não sei se isso é verdade não, mas o pessoal está falando aqui como se fosse sério aqui. Ó. Aparecer, casar com um alvo, ter filhos com um alvo e ter uma relação de vida toda com a pessoa e ainda é muito desconfortável saber que isso é tão comum. É muito comum isso acontecer, segundo esse cara está dizendo, ali nas grandes empresas técnicas da Califórnia. Né? Aqui, ó, esse aqui é um outro artigo que saiu também das espiãs femininas que fazem guerra sexual, né? Guerra assimétrica para roubar segredos do Vale do Silício. Né? E, de novo, isso pode acontecer? Pode, não estou dizendo que não aconteça, não. A parte da mulher enganar o cara eu consegui entender perfeitamente. A outra parte é que eu não sei, né? E ele fala várias coisas aqui. Esse aqui é o cara, o especialista que tem feito investigação nessa região, né? E aqui, ó, a guerra sexual, né, é apenas uma das maneiras que os técnicos americanos têm sido enganados, né, de acordo com a contra-inteligência aqui. A China também tem feito competições de startups em solo americano para roubar possíveis planos de negócio. Então você faz uma competição de startups, aí você tem um jovem que tem uma ideia bacana, que ele vai lá, ele demonstra a ideia lá para o chinês está roubando essa ideia, na verdade. A ideia nunca foi premiar ninguém, é só roubar a ideia mesmo, né? Enfim, o cara tem conduzido, tem feito esse tipo de estudo aqui, né? Até o Elon Musk falou nisso aqui, ó, né? Essa matéria do The Times aqui, em que se fala que espiãs mulheres estão fazendo guerra sexual para roubar segredos, né? Ele falou aqui, ó, se ela é um número 10, se ela é 10, né? Uma mulher perfeita, uma mulher muito bonita, você é um ativo 100%, né? Você está sendo enganado 100%, né? Engraçado se o Elon Musk não está falando isso de experiência própria, né? Porque ele casou um monte de vezes aí, teve um monte de mulheres aí, com um monte de filho, com um monte de mulher. Será que ele não foi enganado numa dessas aí, caiu numa dessas, né? Porque aquele negócio, mulher bonita, homem gosta de mulher bonita, não tem essa história, né? E de novo, mulher consegue enganar o homem muito fácil. Até convencer o cara de que ela é bonita. Não, mas você não é bonito, mas você me encantou, não sei o que lá, você me deixa legal, gosto de você assim mesmo. Não rola isso, mas a verdade é que a mulher consegue enganar o cara mesmo, a verdade é essa, né? Então o que ele falou aqui faz sentido, tá? Se a mulher realmente é muito mais bonita que você, pode ser que você esteja sendo jogado nisso daí. Felizmente, se você não é nenhum ativo muito conhecido, não é uma pessoa que tem acesso a muitos segredos, ou um técnico lá da região da Califórnia e coisa e tal, você não precisa se preocupar. Se a sua mulher diz que te ama, provavelmente ela te ama mesmo, apesar de tu ser feio pra caralho, porque né, não ia perder tempo com mané, né? Então não tem problema para nós, mas é engraçado esse tipo de coisa. Realmente essa guerra assimétrica é até por conta disso, né? Enquanto no Ocidente as pessoas valorizam as mulheres e coisa e tal, que curioso, isso acaba sendo uma desvantagem na guerra com países como a China e a Rússia, né? Que coisa. Um caso que chama atenção é o caso do Jackson Hinkle, né? O Jackson Hinkle, vocês sabem, era um comentarista, um influencer nos Estados Unidos, muito conhecido, já tinha uma audiência muito grande, e quando começou a guerra da Ucrânia, ele começou a fazer muitos tweets favoráveis à Rússia, né? E ele tinha uma audiência muito grande, coisa e tal. E aí, na época, por acaso, ele arrumou uma namorada russa, né? Essa moça aqui, que é uma modelo russa, e de repente começou a namorar com ele, coisa e tal, né? Só que o Jackson Hinkle é um idiota, na verdade ele fala muita coisa, é verdade, mas ninguém leva ele a sério no final das contas. Ele é só um idiota no final das contas. Aí rapidinho ela brigou com ele e voltou pra Rússia, nós quebramos, e eu estou voltando pra Rússia, nenhum comentário, coisa e tal. E ela sumiu completamente, ela certamente é ligada ao FSB, né? Não tem o que dizer, né? Ela certamente é ligada à Soft Power School lá da Rússia, e ela estava tratando o Jackson Hinkle como se fosse um ativo importante para desinformação da guerra e coisa e tal, mas na verdade não é. O Jackson Hinkle é só um idiota mesmo, não faz diferença. Aí perceberam que estavam desperdiçando. A mulher pode ser melhor aproveitada em outra área, né? Enfim, é muito fácil enganar homem, a verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.